Graça e paz, irmãos. É motivo de alegria estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antos, da sua esposa, Fabiana. Estou muito feliz. A minha família está toda aqui também. Meus filhos, tenho 3 filhos aí, 3 sementes aí sobre a terra. Estou feliz por isso. E para quem não me conhece, eu sou o Fábio. Cheguei há pouco tempo aqui na comunidade Por Amor e já fui me familiarizando e agora tá difícil, só se me mandar embora. Tô só se me mandar embora agora. Mas é isso, pessoal, tô feliz, tive um dia um pouco cansativo hoje, um dia meio arrochado, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus e para mim é um prazer enorme compartilhar a palavra de Deus, porque eu creio que um dos chamados que Deus tem sobre a minha vida é esse. E se eu não fizer isso, eu vou morrendo. Eu vou ficando às mínguas, porque eu entendi que eu tenho que compartilhar o que está dentro de mim. O que Deus colocou dentro de mim, eu tenho que compartilhar. E eu creio que aqui tem muitas pessoas que têm um potencial incrível, enorme, um potencial armazenado. Só que esse potencial só vai ser explorado quando Deus nos chamar para uma aliança ou para um processo. Todos os homens que Deus quis trabalhar na vida deles, Deus os chamou para um processo. E o processo é mais ou menos como uma moinha. A moinha é um instrumento arcaico feito no tronco, numa pedra, no tronco de uma árvore. Tudo que é lançado e ela funciona com tração animal. Tudo que é lançado dentro da moinha, quando o animal gira a moinha, é despedaçado, é esmagado. Por exemplo, azeitonas, né? Muita gente não dá valor à azeitona, joga até fora da pizza. Mas quando ela passa pela moinha, dela sai algo mais valioso do que ela mesma e se torna o azeite. Nós somos assim. Somos talvez como essa azeitona, talvez, ou uma semente que não tem muito valor em si. Mas quando essa semente passa por um processo, ela é plantada, ela é deformada, então o seu potencial que está armazenado, o seu potencial que está armazenado é colocado para fora, sai, colocado em evidência. Amém? Irmãos, queria que você curvasse a sua cabeça só um instante. Espírito Santo, meu Deus, que toda interferência no mundo espiritual seja destruída, seja aniquilada, seja desfeita. Nós declaramos a vida do Senhor aqui hoje, essa noite, para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome. Amém. O texto, irmãos, que eu vou ler com os irmãos se encontra em João, capítulo de número 12. Vou ser breve. Capítulo de número 12, verso é o de número 24, 23. Vou ler o 23 também. Diz assim, quantos acharam? Diga amém. Diz assim: Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aquele que ama a sua vida, aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa me seguir. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Amém? Então, Jesus estava falando, não sei se vocês lembram quando Jesus falava para Pedro: Pedro, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vão me bater, vão acabar comigo. E Pedro
falou assim: longe de ti, Senhor, nada disso vai acontecer com o Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor de maneira nenhuma. Jesus falou assim: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. E sim da dos homens. Tu não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Sabe o que é isso? Irmãos, Jesus estava falando que o único meio pelo qual nós podemos alcançar o nosso potencial, a nossa vocação, aquilo que você nasceu para fazer, é vindo para morrer. Você não veio para viver para você. Você veio por causa de outros. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você, sabe, quem se lembra de José? José era um menino que aos 17 anos ainda nem trabalhava praticamente, cuidava de um pequeno rebanho. E na cultura judaica, com 13 anos, o adolescente já é homem. E José era aquele menino do iPhone 13, do iPhone, já correndo para comprar o 14, playboy, porque o seu pai era rico, a única coisa que José fazia era entregar os seus irmãos. E Deus não queria desperdiçar aquela semente. Deus empurrou ele para um processo, irmão. Deus empurrou ele para um processo, para que todo aquele potencial viesse a dar fruto, e nós somos assim como Cristo. Se Jesus, Deus teve que plantar a semente, Jesus, para se tornar o Cristo Salvador. E hoje todas as nações são chegadas a Ele, todas as nações, porque Ele teve que ser plantado, teve que cair, teve que ser esmagado. E José, da mesma maneira, Deus queria aproveitar o potencial que estava dentro dele, mas esse potencial só poderia vir para fora através de um processo. Sabe, tudo que Deus está construindo é uma família, que seja a imagem de quem? A imagem do seu filho. E por isso Ele tem que nos moer, para tirar o orgulho, para tirar a vaidade, para tirar o ego, para que cada dia, de glória em glória, a gente vai se parecendo mais com Ele, mais com Cristo, mais com Ele. Deus está formando uma família, gente, uma família, é isso que Ele está criando, que seja a imagem do Filho, a imagem de Cristo. E nós precisamos passar pelo processo, passar pela moinha, faz parte. Talvez se eu tivesse dizendo aqui essa noite, Deus vai restituir, tinha gente pulando, tinha gente, é isso mesmo e tal. Mas o cristianismo, Jesus falou: se você amar a sua vida mais do que a mim, tu não pode ser meu discípulo, tu veio aqui para morrer. Tudo que Deus dá não é para você. Deus deu uma unção para Jesus, era para os outros. Até a prosperidade, se Deus derramar na tua vida, é para tu ser um canal, para fluir para outros, não é para você. O que Deus depositou em José não era para ele. Hoje a nação de Israel é um exemplo para toda a humanidade. 52% de toda a riqueza do mundo está na mão dos judeus. Em tecnologia, em tudo que você pensar, eles são um exemplo. A nação de Israel existe porque Deus não quis desperdiçar aquela semente, porque o seu pai jamais o faria. José nunca teria coragem de pegar o filhinho amado, o playboyzinho que ele cuidava, e ficou nítido que ele amava mais do que os outros. Ele tinha uma preferência por aquele filho. Jamais ele botaria José num processo daquele. Mas Deus trabalha assim, irmão. É assim que Deus trabalha. Assim é o cristianismo, assim é o evangelho. O evangelho é você acreditar na suficiência do sacrifício que foi feito na cruz. Se algum homem religioso falar para você que você precisa de Cristo mais alguma prática, é um falso evangelho. Cristo é suficiente, irmão.
Paulo falou isso, não há outro evangelho a não ser o evangelho da graça. É o único evangelho, o evangelho da graça. Nós fomos salvos, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes do mundo ser criado. Nós só não sabíamos disso. Antes do mundo existir, Deus já tinha nos escolhido. Para formar o quê? Uma família. Que seja a imagem do Filho. Irmão, seja quem for nessa vida, vai passar pelos processos. Tenha muito dinheiro ou tenha pouco. Tenha o que for, irmão. Vai passar por processos. Vai ser afligido. Por que as pessoas vivem felizes? Tristes, não conseguem, a vida não tem sentido, não tem propósito de existência. Por quê? Porque elas querem viver para si. Elas querem sombra, água fresca e suco de laranja e ficar na rede. A gente quer se poupar. A gente quer se poupar. Mas Jesus disse que a gente veio para morrer, para dar vida pelos irmãos. Assim como eu dei a minha vida, dei a vida de vocês pelos irmãos. Só há um meio da gente cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer nessa terra, abraçando a cruz. Abraçando a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho. Por isso João falou, o espírito do anticristo não virá. Ele já está. Porque todo pensamento de se poupar é anticristo. Pode ser pró-Jesus, pode ser a favor de Jesus, mas é anticristo. Todo pensamento que nós temos de nos poupar, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quantos estão dispostos a morrer? Você vai participar. A unção que Deus derramou na vida de Moisés, derramou na vida de José, eles participaram, mas não era para eles, tinha que fluir para outros. É só assim, talvez dentro de você existe um livro que se você publicar vai arrebentar. Existe uma canção que se você colocar para fora, mas nós precisamos morrer. Parar de viver para nós mesmos. Parar de viver para nós, pastor. Nós queremos nos poupar, é natural. Nós precisamos entender o que é o evangelho, para que Deus nos chamou. Essa é a maior vitória que pode existir. É alguém saber. John Maxwell, ele diz isso. O dia mais feliz, ele dá uma definição de sucesso. Sucesso é descobrir para que você nasceu. Depois você vai trabalhar em cima daquilo para alcançar o potencial máximo. E depois vai lançar semente que beneficie outras pessoas. Cara, é o nosso sonho é... Por isso a gente fica insatisfeito. Esses dias eu estava me questionando, poxa Deus, eu tenho um potencial, eu não vim aqui para ser assim, eu não vim para ser mais um, o que eu tenho que fazer? Fala comigo. E Deus falou, você ainda está vivo, você tem que morrer. Aleluia. Você precisa morrer, você ainda está vivo, você está pensando muito em você ainda. Sabe por que o teu casamento está assim? Porque você precisa morrer para dar vida para outros. Aleluia. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Lembra do feijãozinho que a gente plantava na escola? A sementezinha começa a ficar deformada, vai inchando, racha, começa a sair umas raízes dela. É a deformação da semente, para que possa produzir fruto. Nós somos desse jeito. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas pensam assim, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E por causa desse pensamento, esse é um pensamento hedonista. Vida centrada na prática do prazer. Homens que pensam no prazer, quebram a aliança. Quebram a aliança, irmão. Quebra a sua aliança. Porque o prazer dela é o que mais importa. É tudo que elas querem. É sentir prazer, é viver para si. Então elas quebram a aliança. E a palavra de Deus vai dizer
vai dizer lá em Gênesis, que os dias da vinda do Filho do Homem seriam como os dias de Noé, e seria como os dias de Ló. Dias de Noé, homens casavam e davam-se em casamento, quebravam a aliança. Parece alguma coisa? Casavam-se e davam-se em casamento. E os dias de Ló é a primeira cidade com práticas homoafetivas, onde estão tentando criar um novo tipo de família, um novo tipo de sociedade, onde nós teremos os piores dias do mundo, porque tudo que está acontecendo, irmão, atrai, vai vir, é inevitável, porque a ira de Deus tem que vir. Cristo, ele veio para nos livrar da própria ira do Pai. Vocês sabiam disso? Cristo, ele veio para nos livrar da ira de Deus, porque a ira, uma hora vai ter que vir. Por isso ele despejou toda a sua ira, condenou todos os pecados da humanidade em Cristo, porque todos aqueles que agora estão em Cristo são novas criaturas, nasceram de novo, passaram da morte para a vida. Não há mais condenação. Ei, quem aqui está em Cristo, não tem condenação para você, irmão. Não tem condenação para você. E eu vim aqui hoje para dizer que você é filho, que você é amado, que você é filho, que você é amado. A Bíblia diz que pela prática da lei ninguém será justificado. A justificação do homem para a salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Até Abraão, até nos tempos de Abraão, nos tempos de Moisés, era pela fé. Era pela fé a justificação do homem. Abraão creu e foi justificado, a Bíblia diz. Não é pela prática da lei em si. Porque a lei foi criada para mostrar ao homem que ele não pode salvar a si mesmo, que ele precisa de um Salvador. Que ele precisa de um Salvador. Aleluia. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nós temos um potencial incrível. Incrível. Só que nós queremos nos poupar. E Deus, às vezes, se vê obrigado a nos empurrar para um processo. Um processo de dor, de sofrimento, para nos tornar cada dia mais parecida com Cristo. Porque como foi Cristo? Na sua humildade, Cristo foi humilde, e nós, para nos parecermos com Ele, temos que cada dia caminhar dentro de um processo. A vida vai ser assim, escuta o que eu estou falando, pode guardar isso. Sairemos de um processo e entraremos em outro. Sairemos de um, Deus vai nos dar um refrigério, vai, porque Deus é bom, porque Deus é Pai. Ele é Pai. Ele vai nos dar refrigério, mas nós vamos entrar em um processo e a vida vai nos empurrar para outro. A vida vai nos empurrar de processo em processo. Processo, irmãos, tritura, esmaga, dói, marca, mas é isso que nos ensina a nós a termos uma aliança, a vivermos, sabe, uma entrega total, um relacionamento com Deus, é através desse processo. Olha José, vendido como escravo, foi jogado numa cisterna, olha aí a semente sendo plantada dentro de uma cisterna, depois foi vendido como escravo, depois foi para a prisão, foi acusado injustamente, nunca reclamou, e um dia ele foi plantado na sala de Faraó. Faraó comeu do fruto e falou: não, ó, José, isso aqui não pode ficar só aqui não, isso aqui tem que ser para todos os povos do Oriente, aleluia, isso aqui tem que ser para todo o Egito. É isso que Deus está querendo fazer.
mas só há uma forma de nós descobrirmos para que nascemos, o que viemos fazer aqui. O cristianismo, o evangelho é sobre isso. Afinal, diga-se de passagem, o cristianismo não é uma religião. As pessoas tratam o cristianismo como uma religião, mas ele não é uma religião. Porque em todas as religiões, o homem, ele está se esforçando, ele está fazendo algo, ele está tentando se achegar a Deus no cristianismo, ou nas religiões. Mas o cristianismo é Deus vendo que o homem não tem condições e ele mesmo desce, ele mesmo vem ao encontro do homem. Quando lá no Gênesis o homem peca, Deus não falou assim: nossa, Adão, o que você fez? Por que você cometeu esse pecado? Não, o que Deus fala para ele: onde tu estás, que não é na minha presença? Aonde tu estás? Tudo que Deus quer é um relacionamento conosco. Porque à medida, os discípulos eram pessoas piores do que nós. Mas à medida que eles caminhavam, que eles dormiam, que eles andavam com Jesus, eles foram se transformando à imagem dele. De modo ou de maneira que qualquer pessoa que olhasse para eles, falavam: se parece com ele. É um deles. Se parece, porque eles iam sendo transformados à medida que iam convivendo, que iam se relacionando. Não precisava ninguém dizer nada. Irmão, nós não temos que ser conhecidos porque carregamos a Bíblia debaixo do braço, não. Quando o mundo olhar para nós, eles têm que ter sede de Deus. Eles têm que ver nós como modelo de filho. Por isso precisamos entender a nossa natureza, a nossa identidade e o nosso propósito na terra. Propósito, natureza e identidade. Você não é um ser humano tentando ser espiritual, negativo. Você é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Por isso essa guerra, e Paulo falou isso: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará desse corpo? Porque havia uma guerra, um conflito dentro dele, entre o espírito e a carne pedindo os prazeres, e ele ao mesmo tempo tendo prazer dentro de si na lei do Senhor. O homem já nasce com isso. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Nem se alguém nem pregasse para você que a natureza já diz que existe um Criador que existe um Criador. Deus colocou a eternidade dentro do homem. E essa clama todo dia. Isso clama, isso, mexe com a gente, nos chama para algo maior. Só que Deus é os homens querendo ser Deus, como se os homens quisessem poder, e Deus se esforçando para que Ele seja visto através da nossa vida, na simplicidade, do jeito que nós somos. Deus está querendo ser, é como se Deus estivesse querendo ser humano, irmão. Por isso Ele enviou o seu Filho, a imagem dEle. Nós estamos aqui como igreja, como corpo, para compartilhar as virtudes de Cristo. Nós somos compartilhadores das virtudes de Cristo. Isso é ser corpo, isso é ser família. Igreja é o meio de Deus nos ensinar a ser família. O que é vida eterna? Vida eterna está lá em João 3,17, se eu não me engano. E a vida eterna é essa, 2 pontos: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa. Então é o quê? Conhecer, porque naquele dia Ele vai falar: esse eu conheço, esse eu não conheço, esse eu conheço. Por causa de quê? Por causa de um relacionamento. A vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estamos nos tornando. E outra, não é sobre o que nós vamos receber, não é sobre o que nós teremos, não é sobre para onde nós estamos indo, é sobre o que nós nos tornaremos. Nós se tornaremos
Nós faremos parte da natureza de Deus, irmão. É muito mais do que receber um galardão. É muito mais, é isso que Deus está fazendo. É muito mais que receber um galardão do que ir para o céu, do que nós seremos parte da sua natureza. É glorioso demais, irmão. Se nós tivéssemos a revelação profunda da palavra, a nossa conduta mudaria sobre a terra, e esse fogo arde, esse fogo nos incomoda, esse fogo nos consome dia após dia. Porque é isso, nós viemos aqui para ser plantado. Vamos ser esmagado, vamos ser moído, mas a cada dia que passa, nos tornamos mais a imagem dele, de maneira que não preciso dizer nada. As pessoas ao olharem para você, seja onde for, na faculdade, no trabalho, elas verão, elas saberão, porque você está compartilhando algo. Você veio para compartilhar, você está aqui para compartilhar de Cristo. Porque pressão, irmão, gera poder. Gera poder. É só através da pressão que podemos gerar, pressão e poder são coisas que estão totalmente ligadas. Você vê a panela de pressão, quando ela está tampada, há uma pressão ali tão grande, que dá poder para cozinhar qualquer alimento que é colocado lá. Então, quando nós sofremos pressão, quando você pede para Deus, Deus, eu quero ser usado, Deus, eu quero unção, Deus, faça isso, Deus vai mandar pressão, Ele vai mandar pressão. Talvez eu esteja pregando aqui para uma pessoa só, eu não sei. Talvez uma pessoa que está recebendo, talvez uma pessoa vai sair daqui com a sua mente transformada, renovada, é isso que importa. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus está querendo mudar a nossa mente, para que tenhamos a mente de quem? De Cristo. Porque a única forma de não nos conformarmos com esse mundo, com essa era, com esse século, com esse cativeiro ideológico aqui, ó, na mente dos nossos jovens, ó, o cativeiro aqui na mente. É aqui, ó, que as pessoas estão sendo escravizadas. Por isso precisamos não nos conformar. Precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, irmão, que eu queria compartilhar com vocês é sobre a adoração. A adoração. A adoração, ela nos transforma. A verdadeira adoração, ela nos transforma. Ela nos muda. Mas quando... Você sabia que existe evangélico idólatra? Existe evangélico idólatra. Porque a gente vem para o culto e entre Deus e a nossa adoração sempre tem a cura de um filho, um pedido, sempre tem alguma coisa, irmão. Mas nunca é uma adoração como sacrifício vivo, de maneira que as minhas vontades, as minhas paixões, tudo que eu quero já não mais exista. Eu seja um sacrifício vivo, imolado. Antes o cordeiro era morto aos pés do altar, ele era imolado, porque quando ele viu o fogo, até um animal irracional fugia do fogo. E nós temos que nos tornar isso. Nada mais importar, sermos um sacrifício vivo, perfeito e agradável, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a nossa vontade. A gente vem para o culto para Deus se converter a gente ora, a gente canta, a gente faz um monte de coisa para ver se Deus faz o que eu quero, para ver se Ele realiza as minhas paixões, para ver se Ele se converte a mim. A gente não vem para conhecer, a gente não vem para saber qual é a vontade dEle, qual é o propósito dEle sobre a nossa vida, o que Ele determinou sobre nós. A gente quer que Deus se converta, faça isso, faça desse jeito, do meu jeito é melhor.
Temos que ser um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto inteligente é sacrifício vivo. Onde eu vou para o altar, eu presto uma verdadeira adoração. Porque Jesus falou para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem gente que adora na carne, irmão. Tem gente que não adora em verdade. Porque ela sempre coloca alguma coisa entre ela e a adoração. É uma adoração falsa. Não é no espírito, não é de verdade. Porque Jesus falou: ó, vocês me seguem pelos pães que eu multiplico, pelo bem que eu posso proporcionar para vocês. Agora eu quero ver quem é discípulo, quem segue ele só por causa da face dele, só por quem ele é. É fácil seguir Jesus pelo bem que ele pode te proporcionar, irmão. Segue ele só por quem ele é, porque ele é Deus. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E eu sei que aqui tem pessoas maduras, por isso eu vim compartilhar. Eu cheguei agora, eu não estou aqui querendo dar uma palavra dura para vocês. Vocês não são o meu rebanho, o rebanho é do pastor Anderson, ele confiou a palavra a mim. Mas o que Deus colocar no meu coração, irmão, eu entrego. Porque eu não tenho medo de pregar a palavra de Deus. Eu posso ir para a cadeia, eu posso ser preso, aonde eu chegar, eu entrego. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo, porque eu sei que eu fui chamado. Eu passei por alguns processos na vida para Deus colocar coragem dentro de mim, porque eu era um medroso. Na escola eu tinha medo dos malinha. Eu tinha medo. Quando eu era moleque eu tinha medo, eu vi os carinha, eu falava caramba, e os caras me perseguiam. Parece que eu tinha uma coisa, porque eles sabiam que eu tinha medo. Eu tinha medo. Aí eu falava com minha mãe falou: não, filho, tal, me orientava lá. E um dia eu coloquei um pau dentro da minha mochila com um prego. Fui começando, eu falei: se esses caras virem, se esses caras virem, eu vou ter que fazer alguma coisa, cara. Não tem como mais não. Chega, esses caras me perseguem aonde eu vou. Então eu tinha medo, era um mimado. Demorei 30 anos para sair da casa da minha mãe, mimado. O menininho da mamãe, nossa, fazia tudo, comidinha na boquinha. Não, meu filho não pode passar por isso. Deixa eu poupar ele, como Jacó queria poupar José. Mas Deus me mandou para um processo que eu nem sabia, que eu nem entendia. Mas quando eu vi, eu já estava lá. E Ele está fazendo algo. E Ele me chamou. Se você acha que você é alguma coisa, irmão, coloca a tua barba de molho. Ele disse que chamou os piores, os que não são, sabe, Ele nos chamou. Porque se você acha que os teus diplomas, que o que você sabe, que é alguma coisa, não. Aí a glória vai ser tua. Nós não cantamos aqui: a Ele a glória. Às vezes a glória tem que ser dele, totalmente dele. E isso precisa sair o nosso ego, precisamos ser moídos. Essa é a verdade, irmão. Precisamos passar por um processo para que a glória, depois de José passar por um processo todo desse, todo mundo que olhava falava: Deus é grande, Deus é poderoso, olha o que Deus fez. Quem era José? Mas a gente está cheio de títulos, cheio de, bom, eu falo bem, eu faço isso. Cara, Deus me escolheu porque não tinha ninguém pior para Ele escolher. Essa é a graça. Quanto mais pecador for, mais graça você alcança. 2 pessoas foram para o templo orar. Uma dizia: Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço um monte de coisa. Esse cara, isso aqui é um miserável. E a Bíblia diz que aquele que falava assim: Senhor, me perdoa, eu não sou nada, eu não presto, eu reconheço, sabe, que sem ti eu não sou nada. A Bíblia diz que esse saiu justificado. Esse saiu justificado. Aleluia. Sabe quando foi que Lúcifer virou o diabo? Quando ele pensou em merecer. Bom, eu mereço, olha, eu sou bom. Olha o serviço que eu faço. Eu sou o sinete da perfeição. Nada passa sem... Todo o serviço aqui do céu passa por mim. Eu que carimbo, eu que dou o ISO 9001. Tem que passar por mim. Se não passar por mim,
Aí ele entrou comércio no seu coração, eu mereço. Irmão, nós não merecemos nada. Tu tá aqui é graça. Se tu come, se tu veste, é graça, irmão. Tudo é pela graça. Nós merecíamos o inferno. E ele nos salvou, desceu e nos resgatou. Hoje nós estamos aqui. Ô irmão, eu quero a cada dia mais, diante desse altar, porque esse altar aqui é santo. Diante desse altar eu quero cada dia mais morrer. Nem que eu sei que os processos deles são dolorosos. Eu sei que quando eu estiver lá eu vou falar, meu Deus, o Senhor quer fazer isso, cancela, porque dói demais. Mas o meu desejo, irmão, é cada dia mais morrer para esse mundo. Está escrito, olha só para nós terminarmos, já vou terminar aqui. Aquele que ama sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia, quem vai odiar a sua vida, irmão? Neste mundo, por quê? Porque Deus tem algo, tem a cidade santa que descerá do céu, construída pelas suas próprias mãos. É isso que Ele tem para nós. Quem odeia, a preservará para a vida eterna. A cidade santa descerá do céu. Nós estaremos com Ele. E aí a Bíblia fala, não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, nem dor. Esse mundo, esses céus, essa era, esse pensamento, esse tipo de pensamento humano, vai passar, irmão. Nós vamos ser como era lá no Gênesis. Deus está restaurando toda a criação, todas as nossas emoções, todo o nosso ser, e nós voltaremos a ser a imagem do Filho. Aleluia, aleluia. Esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é grandioso, ele é tremendo, irmãos. Ele é tremendo. Ele nos convocou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, um tempo atrás aí que eu peguei o Covid, depois eu peguei a dengue. Irmãos, eu fiquei de cama, eu falei para minha esposa, Deus vai me levar. Deus vai me levar e eu estou pronto. Se Ele me levar, eu sei para onde eu vou. Havia uma certeza dentro de mim, como aquela que havia no apóstolo Paulo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, porque nos processos da vida tem me aproximado do coração dEle. E eu estava pronto para ir naquele momento. Eu sabia que talvez as pessoas que ficassem podiam sofrer, mas, irmãos, Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. A gente acha que controla alguma coisa, o controle está nas mãos do Senhor. Hoje eu quis controlar tudo, não, hoje é o dia, o pastor me deu a oportunidade, eu vou pregar, faça assim, faça assado, e as coisas tudo fora do meu controle, nem a palavra que eu queria pregar eu não conseguia, sabe, coisa que eu já estou acostumado a fazer. Mas quando você começa a entrar em águas mais profundas, tu perde o controle. Quando as águas são rasas, você vai chutando as águas, você controla, você domina tudo. Mas quando você começa a entrar no profundo, Deus vai te levando num fluir do Espírito e você não consegue mais fazer nada. Daqui a pouco dá um branco em você e eu não conseguia preparar uma mensagem, eu não conseguia me concentrar, minha mente conseguia, querendo controlar as coisas, querendo controlar os meninos. Aí os meninos falam alguma coisa, já me tira do sério. Deus está no controle, irmão, de tudo. Ele nunca perdeu o controle. A palavra dele se cumpre. Tudo que ele disse foi se cumprindo, vem se cumprindo. Quem era o povo de Israel? Era um clã, era um povinho disperso por todo o mundo. Diga-se de passagem, já tentaram acabar com esse povo várias vezes na história da humanidade. Não há um povo na história da humanidade que tenha sofrido mais do que o povo judeu. Mas é um povo que não perde a sua identidade, não perde a sua cultura. É um povo que sabe quem é. Na maioria das vezes nós não sabemos quem nós somos, não temos identidade.
Qualquer coisa que falar pra gente, você é isso, hein? Você é aquilo. A gente pega, é mesmo, eu sou isso aí, ó. Fulano falou que eu sou isso. Não tem identidade, não sabe quem é. E o povo judeu é um povo vibrante. Esses dias eu estava li só a introdução de um livro, e dizem que eles estavam de frente de um campo de concentração lá na Polônia, onde havia sapatinhos de criança. Sabe, todo mundo que entra lá fica dilacerado, comovido, chora, porque lembra do sofrimento, da crueldade que houve. E um bando de judeu na porta, louvando com violão e adorando. As pessoas entraram em colapso. Meu Deus, espera aí, como é que pode uma coisa dessa? E eles falaram assim, ó, nós estamos gratos por nosso povo ainda existir. Aleluia. Nós estamos gratos. E hoje Israel, como diz na Escritura Sagrada, Israel é uma pátria. Todo mundo, países maiores, querem acabar com eles. Mas é Deus que peleja por eles, irmãos. Que hoje, nessa noite, nós viemos entregar todas as nossas guerras. Eu sei que aqui tem pessoas que enfrentam guerras maiores que você. Você está encurralado, talvez como o povo da Síria, quando queria invadir Israel. Deus mandou um anjo e matou 185.000 soldados assírios. Porque a Síria era muito mais poderosa e desafiou o Deus de Israel. Então que Deus hoje, irmão, tem guerra que eu falo assim, eu vou entrar em colapso, isso aqui não tem como, mas eu estou começando a entrar, sabe para uma coisa? Por descanso, porque tem coisa que foge da minha capacidade, foge da minha condição, e eu estou entrando por descanso, deixando o que eu posso resolver, eu estou pronto. Se Deus falar, eu estou pronto para fazer. Porque às vezes, irmão, Deus tem que falar conosco, a gente não tem a paciência, já vou concluir, não temos a paciência de esperar Deus falar. Tudo aquilo, irmão, que não começar em Deus é pecado. Ainda que seja montar uma igreja, seja fazer um evangelismo, se não se originou, por isso tantos homens de Deus frustrados, querendo parar, largar o ministério, porque ele acha que é ele que faz. Ô irmão, descansa na obra, descansa em Cristo, é nele, só ele, irmão, ele é o Senhor. Vamos descansar, porque tem pelejas que Deus irá nos dar vitória. Ontem nós tivemos aqui o discipulado, foi top, sabe, irmão? Estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos sendo esticados, e eu creio que todo mundo aqui está recebendo. Eu não tenho muito, eu começo a pregar, aí daqui a pouco eu chego nas igrejas para pregar, eu largo o microfone aqui, ó, começo a falar sem um microfone, às vezes começo a andar no meio do povo, tem que me policiar, porque tem igreja que tu tem que pregar todo certinho aqui, ó, assim, ó. Se tu dá um passo aqui, as pessoas já tem que ficar bem aqui, ó. Então eu sou um pouco agitado, tá? Quando eu vou ministrar. Mas, irmãos, é algo que queima, é algo que queima. Então, que a nossa vida seja uma vida em que a adoração a Deus venha nos transformar dia após dia, que nós venhamos ser transformados, porque tudo aquilo, irmão, que nós colocamos entre Deus e a nossa adoração se torna uma idolatria, se torna um ídolo, irmão. O dinheiro tem se tornado um ídolo, o prazer tem se tornado um ídolo. Temos que ter cuidado, irmãos, porque tudo aqui, a idolatria é somente um conceito. Tudo aquilo que você se dobrar diante você se torna um idólatra. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes até luta quer fazer a gente se dobrar. Como lá na Babilônia, não sei se vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que eles criaram uma imagem e aqueles homens eram escravos lá na Babilônia, mas mesmo assim eles
não negaram o seu Deus. Falou assim, ó, fique tu sabendo, ó rei, se tu quiser, pode nos lançar na fornalha, nós morreremos, mas não nos curvaremos diante da imagem que tu levantaste. Não nos dobraremos. Isso é identidade, irmão. Chegar num império como a Babilônia, que era como os Estados Unidos da época, 3 jovens e falar assim, ó, pode nos jogar na fornalha, que a gente não se dobra. Isso é adoração, isso é saber quem é, isso é saber a sua natureza, o seu propósito, o que é que você veio fazer. Amém? Agradeço aí a oportunidade. Obrigado, pastor Anderson, que Deus continue te abençoando aí. Possa largar as suas tendas aí. Amém.